os mistérios mais assustadores da história. Nossa jornada começa adentrando o lado obscuro da história, explorando os mistérios e eventos mais aterrorizantes que assombraram a humanidade. Imaginem um tempo em que a escuridão da noite era apenas vagamente dissipada pela luz bruxuleante de tochas, e os mistérios do mundo permaneciam inexplicáveis pela ciência moderna. Preparem-se para mergulhar em um mundo de sombras e segredos, onde cada detalhe é ainda mais arrepiante que o anterior. Hoje vamos desvendar alguns dos eventos mais assustadores que marcaram a história, lembrando que, mesmo nos dias de hoje, eles ainda nos fazem arrepiar. Nossa primeira parada nos leva ao século XIV, na Europa, um continente vibrante, pulsando com a vida, começa a sucumbir a um mal invisível. A peste negra, espalhando-se pelas rotas comerciais como um fantasma, infiltrando-se em cidades e vilas, carregando consigo não apenas a morte, mas um terror indescritível. Imaginem, se puderem, ruas antes repletas de risos e conversas, agora silenciosas, exceto pelos gemidos dos enfermos. Os corpos, marcados pela doença, se amontoam nas ruas, um testemunho brutal da devastação. A peste negra não apenas matou milhões, ela dizimou famílias inteiras, deixando para trás um rastro de luto e desespero como um inverno rigoroso que congela a alma. A fé na religião e na medicina, antes inabalável como um carvalho centenário, foi profundamente abalada. O medo do desconhecido, do invisível, se instalou na mente das pessoas como uma praga da qual não havia cura. A peste negra não foi apenas uma pandemia, foi um apocalipse. No final do século XVII, em uma pequena comunidade em Massachusetts, o medo assume uma nova forma: a caça às bruxas. Salem, um lugar aparentemente tranquilo, se torna palco de um dos eventos mais sombrios da história americana: os julgamentos das bruxas de Salem. Imaginem a atmosfera carregada de suspeita, onde um olhar, uma palavra fora do lugar, podia selar seu destino como um santo ofício silencioso e implacável. Acusações infundadas, alimentadas por medos ancestrais e tensões sociais, se espalham como fogo em um palheiro. Homens e mulheres arrastados de suas casas, acusados de bruxaria, de pactuar com o diabo, julgamentos injustos baseados em falsas evidências e testemunhos forjados condenam inocentes à morte. Os gritos das vítimas ecoam pelos séculos, um lembrete cruel da fragilidade da razão diante do medo, uma mancha na história da justiça. Capítulo 3. O Empalador. Vlad, o terror da Valáquia. Adentramos agora o coração da Valáquia, no século XV, e nos deparamos com uma figura que inspira tanto horror quanto fascínio: Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Governante implacável, conhecido por sua crueldade e sede de vingança. Um verdadeiro ceifador dos Balcãs. Imaginem, se forem capazes, campos cobertos por fileiras intermináveis de estacas, cada uma delas trespassando o corpo de um inimigo. Vlad, o Empalador, transformou a tortura em uma forma de arte macabra, infundindo terror nos corações de seus inimigos, um espetáculo grotesco que ecoava pelos campos. Sua crueldade, embora exagerada pela lenda, deixou uma marca indelével na história, como uma cicatriz que o tempo não apaga. Vlad, o Empalador, uma figura controversa, um tirano sanguinário para alguns, um herói nacional para outros. Sua história, entrelaçada com o mito do vampiro, continua a nos assombrar até hoje, um personagem que transcende o tempo e a realidade. Capítulo 4.
O Silêncio de Roanoke, o mistério da colônia perdida. Em 1587, na costa da América do Norte, um grupo de colonos ingleses desapareceu sem deixar vestígios, como um navio que some no Triângulo das Bermudas. A colônia de Roanoke, um dos primeiros assentamentos ingleses no Novo Mundo, tornou-se um enigma que assombra a história americana até hoje. Um mistério que nem Sherlock Holmes desvendaria. Imaginem a angústia dos exploradores ao encontrarem a colônia deserta, sem nenhum sinal de luta ou fuga precipitada, apenas uma palavra, gravada em um poste: Croatoan. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? Teriam sido vítimas de tribos indígenas hostis? Ou teriam sucumbido aos rigores da natureza, tragados pela imensidão do Novo Mundo? Ou talvez algo ainda mais sinistro? As teorias são muitas, mas a verdade permanece perdida nas brumas do tempo, um segredo guardado a 7 chaves pela história. Roanoke, um lembrete assustador de que nem mesmo a vastidão do Novo Mundo poderia proteger os colonos dos mistérios e perigos que espreitavam na fronteira do desconhecido. Capítulo 5. Ao navio fantasma. O mistério do Mary Celeste. Nosso último destino nos leva ao vasto e imprevisível Oceano Atlântico, onde encontramos um navio à deriva, aparentemente intacto, mas completamente deserto, como um cenário de filme de terror. O Mary Celeste, um brigue americano, foi encontrado em 1872, navegando em perfeita ordem, mas sem nenhum sinal de sua tripulação, como se a própria embarcação tivesse ganhado vida e os tivesse abandonado. Imaginem a cena: um navio fantasma com suas velas içadas, cortando as ondas silenciosamente, como se estivesse sendo comandado por mãos invisíveis. O que aconteceu com o capitão, sua família e a tripulação? Teriam sido vítimas de piratas? Ou de um motim? Ou talvez de alguma força sobrenatural e inexplicável, um mistério das profundezas? O Mary Celeste, um enigma flutuante, um lembrete constante de que nem mesmo em mar aberto estamos a salvo dos mistérios que se escondem nos cantos mais escuros da alma humana e do mundo natural. Os mistérios permanecem. Esses são apenas alguns dos acontecimentos assustadores que marcaram a história da humanidade. Cada um deles nos lembra de como o desconhecido e o inexplicável podem despertar nossos medos mais profundos, como um calafrio na espinha em uma noite chuvosa. Ao refletir sobre esses eventos, podemos perceber que, mesmo em um mundo repleto de avanços científicos e tecnológicos, o medo do desconhecido continua a ser uma parte intrínseca da experiência humana. Um fantasma que nos acompanha desde o início dos tempos. Então, mantenha-se atento, pois o próximo mistério assustador pode estar mais perto do que você imagina, espreitando na próxima